Olá pessoal, tudo bem? Professor Sérgio aqui mais uma vez com vocês então para mais um dia de aula, tá? Pessoal, hoje quero falar com vocês sobre algo bastante conhecido no nosso meio, na verdade sobre um termo que eu tenho certeza que se vocês ainda não ouviram, um dia vão ouvir. Então eu quero que vocês saibam o que é, né, para que vocês não passem vergonha aí perto de outros profissionais da área de saúde, beleza? Pessoal, então, o que eu quero hoje falar para vocês? Hoje eu quero falar para vocês sobre o DPOC. DPOC. O que é, professor? DPOC? Já ouvi falar. Ouvi um dia um profissional da área de saúde, um médico, um enfermeiro, falando que minha avó tinha DPOC. Ouvi falar que o paciente que eu estava cuidando lá era um paciente que tinha DPOC. É uma doença específica, professor? Tem alguma coisa a ver com respiração? Isso mesmo. Tá? DPOC nada mais é do que doença pulmonar obstrutiva crônica. Por que crônica? Porque é uma doença que se alastra aí por muitos anos, né? Porém, pessoal, assim, o DPOC não é só uma doença, na verdade é um conjunto de doenças, tá? Respiratórias. Exemplos desse conjunto de doença, podemos citar aqui então asma, enfisema pulmonar e bronquite, né? Pessoal, a pessoa que tem o DPOC, então, para que vocês entendam, são pessoas que tiveram aí essas outras patologias, né? E que acabou agravando a função pulmonar do seu paciente, né? Acabou ali agravando a função pulmonar da pessoa, né? Daquele paciente. Então, pessoal, assim, uma pessoa que tem o DPOC é uma pessoa que ele passa por muitas dificuldades, porque ele tem muita falta de ar, né? Qual que é o termo técnico utilizado então para falta de ar, pessoal? Quem lembra aí? Dispneia, né? Esse paciente ele vai apresentar então dispneia. Não quando ele está fazendo exercício somente, mas quando ele está sentado, ele está descansando, aí ele está apresentando então a dispneia, tá bom? Pessoal, quero falar então um pouquinho para vocês quais são os fatores de risco, né, que nos levam aí a desenvolver o DPOC. Tá, um dos maiores fatores de risco são para pessoas fumantes, né, pessoas que fazem a utilização do cigarro, né, cachimbo, charuto. Essas pessoas eles têm uma grande probabilidade de desenvolver o DPOC. Só eles, professor? Não. Quem também tem contato com pessoas que fumam ou ficam ali próximo das pessoas que estão fumando também tem a mesma probabilidade de desenvolver o DPOC, tá? Doença pulmonar obstrutiva crônica, tá? Pessoas também, pessoal, que trabalham aí em locais onde tem muita poeira. Exemplo aqui da nossa região, pessoas que trabalham em fábricas de cimento, pessoas que trabalham em fábricas de cal, né, no carregamento aí de cal, pessoas que trabalham em locais que tem estrada de terra, né? Essas pessoas também têm grande probabilidade de desenvolver aí nessa doença tão terrível e que a pessoa sofre demais, né? Você imagina só você ter aí uma dificuldade respiratória porque o seu pulmão ele não tem mais capacidade de fazer a oxigenação correta, né, em quantidades certas aí para suprir as necessidades do nosso corpo, né? Então a pessoa ele passa uma dificuldade terrível. Inclusive existem pessoas, pessoal, que tem o DPOC, que ele necessita de um suporte respiratório 24 horas. Então, se ele precisar sair para ir na cidade, ele tem que levar o oxigênio junto, o balãozinho lá de oxigênio, o cilindro de oxigênio junto, né? Se ele está em casa deitado, ele necessita de utilizar ali, então, o cilindro de oxigênio. É uma parte bastante difícil, tá? Também, pessoal, o DPOC pode ser desenvolvido por pessoas que mexem muito com fogão a lenha, né? Essa também aí é uma grande probabilidade. Nós aqui do interior, né, a gente sabe bem que quase, né, a maioria das casas das pessoas mais antigas aí tem o fogãozão a lenha, né? E tem pessoas que utilizam muito do fogão a lenha. Essas pessoas que utilizam do fogão a lenha bastante, ele tem assim quase mais chance do que um fumante, né, de desenvolver aí o DPOC, né? Porque a quantidade de fumaça inalada é muito, tá, pessoal?
Pessoas também que trabalham na produção de carvão, né, nos fornos de carvão aí também pode desenvolver o DPOC. Por isso que as empresas eles exigem a utilização dos EPIs, né? Aquela máscara N95, porque ali foram feitos testes e comprovado que se a pessoa estiver utilizando aquela máscara, ele não vai inalar aqueles resíduos ali que vai fazer tanto mal para os pulmões, tá? Pessoal, e essa então são o que pode, né, causar então aí o DPOC. E vou falar um pouquinho para vocês sobre as manifestações, né? Quais os sintomas, né? Como eu já falei, a dispneia, ou seja, a falta de ar ali, mesmo que o paciente esteja em repouso. Tosse, o paciente ele pode apresentar muita tosse. Diminuição da expansibilidade respiratória. O que é isso, professor? Sabe quando a gente vai respirar? O nosso pulmão, a nossa caixa torácica, ela sobe o máximo que, né, bastante. Ela vai ter uma diminuição, vai ficar com o fôlego mais curto um pouco, tá? Essa respiração vai ficar assim, ó. E o aumento, lógico, da quantidade de vezes aí de respiração, tá? Então ele vai ter uma diminuição da expansibilidade respiratória, tá? Aqui, né, fala um pouquinho sobre perda de peso. Nossa, professor, mas o que tem a ver a pessoa que tem um problema respiratório, que tem uma DPOC, perder peso? É porque a pessoa, quando ele tem uma dificuldade, né, de respirar, ele também vai ter uma dificuldade de deglutir, né? Porque assim, quando ele está comendo, que ele está engolindo, ele não consegue respirar. E como ele já tem o seu fôlego curto, o seu fôlego cansado, já está com uma dispneia aí, né? Ele vai ter uma dificuldade de alimentação, causando então o emagrecimento desse paciente, tá bom? Fala também sobre a intolerância a exercícios físicos. O que é, professor? Intolerância aos exercícios físicos. A pessoa ele não aguenta praticar nenhum tipo de exercício. Ah, mas academia, o senhor está falando? Caminhada? Não, pessoal. Exercícios físicos de levantar e varrer a casa. Exercícios físicos, por exemplo, de abrir o portão. Exercícios físicos de ir até o mercado, por exemplo, para poder comprar alguma coisa, né? Então, assim, exercício físico de subir uma escada, né? A pessoa ele tem aí ele não aguenta fazer esses exercícios comuns do dia a dia, né? Até para tomar banho, às vezes ele encontra uma grande dificuldade. Fala também, pessoal, sobre o baqueteamento dos dedos. Nossa, professor, isso nunca ouvi falar. O que é baqueteamento dos dedos? Na verdade é assim, pessoal, a pessoa que tem o DPOC, ele vai fazer com que as pontas dos dedos dele fiquem igualzinho uma baqueta daquela de tocar bateria, sabe? Então ele tem assim um arredondamento da ponta dos dedos. Se você vê alguém com esse arredondamento das pontas dos dedos, né? Você pode ter certeza que é uma pessoa que ele tem aí algum problema respiratório que fez com que ele tivesse então essa marca aí, vamos assim dizer, né? Pessoal, e quais o tratamento, né? Não, vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico, tá? Antes do tratamento. O diagnóstico é feito através do histórico desse nosso paciente, tá? Imagina só um paciente que por muitas vezes ele vem passando em consultas, ele teve bronquite, ele teve asma, teve várias pneumonias, né? Esse paciente, então, através do histórico dele, o médico ele já vai avaliar que ele é um paciente que tem DPOC. Também através de alguns exames, né? Um dos exemplos de exames que se utiliza para fazer aí o diagnóstico, né, do DPOC é a gasometria. Quero falar para vocês porque é algo que vocês vão ouvir também. Nossa, professor, o que é gasometria? Gasometria, pessoal, nada mais é do que a coleta de uma quantidade de sangue de uma artéria, né? Então é feita a coleta de uma quantidade de sangue ali da artéria, do sangue arterial,
E esse sangue, pessoal, ele vai lá para o laboratório para ver qual a concentração de oxigênio que se encontra ali no sangue, para ver então a função pulmonar desse nosso paciente, né? Também, pessoal, existem radiografias, tomografias que podem ser utilizadas dentro do tórax, que podem ser utilizados aí como exames auxiliares aí, né? Também, pessoal, tem um... Agora eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o tratamento, tá? Professor, mas o senhor falou para mim que a doença é uma doença obstrutiva crônica, o DPOC, então a doença pulmonar obstrutiva crônica. Se é crônica é porque tem há muito tempo. Será que tem cura? Na verdade, pessoal, sim, tem melhora, tá? O tratamento, na verdade, é feito através da oxigenoterapia, né? O paciente, então, vai receber aí um suporte respiratório, dependendo se o quadro dele estiver muito agravado, ele tem que receber, então, esse suporte respiratório, né? E esse paciente, pessoal, ele também pode receber administração de broncodilatadores. Quero mostrar para vocês aqui, ó, que eu tenho aqui em casa, então eu quero mostrar para vocês. Quero ver se consegue enxergar. A câmera não pega direito, né? Um dia eu compro um iPhone e daí pega, tá? Mas chama-se... Esse aqui é o brometo de ipratrópio. Esse daqui, pessoal, ainda está autorizado a utilizar, tá bom? Esse ainda a gente está utilizando ele. O ipratrópio é o que nós ainda estamos utilizando, tá? E tem o outro que é o mais conhecido de todos. Esse eu queria que vocês conseguissem enxergar aí, ó. Poucas pessoas têm agora em casa, porque ele está proibido, né? Então o bromidrato de fenoterol. O que é esse fenoterol? É o famoso Berotec, né? Porém, pessoal, desde o início do ano o Berotec está proibido, né? Foi visto que ele dá uma alteração cardiológica e aí acabaram parando de utilizar o Berotec. Eu ainda tenho porque acho que ficou aqui em casa de um tempo que eu comprei, né? Mas assim, eu mesmo esses dias precisei utilizar, coloquei ali acho que umas 4 gotas, nossa, tive uma taquicardia terrível. Os meus batimentos cardíacos subiu para 160, 170 mais ou menos, por causa do abençoado do Berotec. Então assim, foi visto que é melhor não utilizar e estar utilizando então somente aqui o ipratrópio, tá bom? Não esqueçam disso, tá? Não esqueçam, não utiliza mais então o Berotec, tá? Existe também, pessoal, tratamentos com fisioterapia respiratória, tá? O tratamento com fisioterapia respiratória nada mais é do que o exercício físico respiratório. Eu não sei se vocês lembram, vocês são tudo bem novinho, então pode ser que não conheça, mas existia um joguinho que ele era assim, ele era como se fosse uma caixinha transparente, cheio de água dentro e tinha umas argolinhas que a gente ficava apertando assim para subir aquelas argolinhas e cair dentro daquela pecinha que ficava ali que ficava ali dentro, né? Então a gente conseguia encaixar aquelas argolinhas naquelas pecinhas que tinham ali dentro. O aparelho respiratório que eles utilizam é mais ou menos igual para fazer o exercício respiratório aí, tá? Só que aí ele tem 3, 4 bolinhas, né? E ele tem uma cânula onde o paciente coloca na boca e assopra. Quando ele assopra, ele faz uma força pulmonar. Quando ele faz essa força pulmonar, ele acaba ali expandindo o seu pulmão, expandindo o seu tórax, né? Fazendo um exercício ali pulmonar, né? Para tentar então trazer aí uma melhora, né? Do seu sistema respiratório, tá bom? Pessoal, creio que o tratamento seja mais ou menos isso, né? Também utiliza-se corticosteroides, ou seja, alguns corticoides, né? Alguns medicamentos e corticoides. Pode ser tanto oral como inalatório, né? Porém, o que acontece? Quando a pessoa utiliza muito corticoide,
ele tem aí uma probabilidade de ficar edemaciado, né? Ou seja, inchado. Às vezes você pensa que a pessoa está engordando e na verdade ele está com algum edema, né? Como uma resposta aí dos corticoides que ele está utilizando. E a prevenção, professor? Como é que deve ser feita a prevenção? Pessoal, a prevenção deve ser feita através de orientações, né, para pacientes que fumam, para pacientes que utilizam aí de fogão a lenha, para pacientes que são comunicantes de pessoas que fumam, ou seja, pessoas que moram junto, né, tem namorado que fuma, marido que fuma, tem a mulher que fuma e você fica perto, né? Então, assim, explicar para eles, né, sobre a possibilidade de não somente eles estar desenvolvendo uma doença, mas também vocês, né, desenvolver essa doença aí pelo motivo do uso aí do cigarro, tá? E também orientar os trabalhadores, né, que trabalham aí na presença de pó, desses resíduos, que eles devem fazer o máximo possível para utilizar sempre o EPI, né? Utilizar sempre a máscara, né? Trocar a máscara no tempo certo, porque às vezes você pega uma pessoa que trabalha lá e ele faz 2 meses que está utilizando a mesma máscara, né? Então já perdeu a sua função, né? Agora aquele paciente que ele utiliza ali a máscara de forma correta, esse paciente ele tem aí uma grande probabilidade de não inalar, né, os produtos. Um exemplo clássico também, pessoal, que a gente sempre vê nas funilarias. Você chega aí nessas funilarias que tem, o cara tá lixando lá aquelas massas que ele passa no carro, levantando um monte de poeira e sem nada no rosto, né? Então o paciente desse ele está inalando todo aquele produto ali e com certeza no futuro vai desenvolver aí um DPOC complicado, tá bom? Pessoal, creio então que nosso trabalho de hoje seja isso, né? Explicar para vocês um pouquinho sobre o DPOC. E conforme for passando aí, a gente vai falando agora sobre as doenças, né? Aí eu vou falar um pouquinho sobre a bronquite, sobre a pneumonia depois, né? E a gente vai sobre edema agudo de pulmão, tá? Mas isso em outros dias específicos, tá bom? Não vou dar trabalho nenhum para hoje, tá? Somente assistam o vídeo e estão livres de trabalho, tá? Pessoal, então tenham uma ótima tarde, um ótimo final de semana e sucesso aí para todos, tá? Tchau.